Pronto, já estamos ao vivo. Hoje, dia 28 de julho de 2020, né? No meio dessa pandemia, Covid-19, a forma que a gente encontrou de fazer o debate com a sociedade, com a comunidade, foi através dessas lives. É uma maneira nova e eu estou estreando agora um computador novo, que o meu notebook deu problema. Então vocês vão me ver olhando para cima de vez em quando e eu vou pedir desculpa, gente, porque a câmera desse computador é embaixo, então para eu poder ler os comentários eu vou ter que olhar para cima. Mas na medida do possível vou tentar olhar para a câmera para falar com vocês. Eu tenho dois convidados hoje com quem eu pretendo aprender demais, né? Porque nós vamos tratar de um tema que foi até indicação do Lipari, né? Eu estava aqui fazendo uma live sobre as organizações artísticas, né? Eu acho que foi com a Alice e o Dedé. E o Lipari estava participando e ele comentou, a gente deve ter tratado do assunto, não me lembro bem qual foi o gancho, mas ele comentou da necessidade da gente fazer uma live sobre esse tema da LGBTQI+, QIA+, e eu prontamente aceitei, porque realmente é um assunto que é pouco discutido e pouco institucionalizado, né, como política pública, principalmente na nossa cidade. A gente vê exemplos em outras cidades, por exemplo, Santos tem uma comissão municipal da diversidade sexual, né? Cubatão não tem. Nós tivemos, eu soube, em Cubatão, um comitê, um coletivo, né, que se reunia na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, na seção de Cubatão, para fazer essa discussão. Há uns tempo atrás, a Paloma, né, que é minha amiga e também aproveitando para fazer propaganda dela, nossa pré-candidata, vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, ela teve essa iniciativa que acabou assim se desarticulando, né? Pelas dificuldades mesmo de organizar e de tratar desse assunto na cidade. Então, eu convidei dois artistas da nossa cidade, a Tamires Ohana e o Lipari, que são do coletivo 302 e que tem, além do ativismo na área cultural, né, são membros da comunidade LGBTQI a mais e se dispuseram a conversar com a gente sobre isso. E eu já temos aqui algumas pessoas, deixa eu só ver aqui no show. Não. Agora o chat. Ih, meu Deus, eu esqueci de testar ele. Computador novo, né? Onde comentários vão. Eu sei lá onde que tá. Esse aqui é o privado, tá aqui mesmo. Não, tá, acho que tá certo. Deve estar tudo certo. Nós temos aqui já 7 pessoas com a gente, né? O Lídio já fez um comentário e a Dulce também. Quero agradecer a presença deles e aí esse número com certeza vai subindo aos poucos, que o pessoal demora mesmo para entrar. Opa. Isso. Eu mudei também o formato aqui, esse quadradinho aqui, que eu acho mais interessante. Aprendi agora. Eu fiquei 3 meses usando aquele formato retangular. Mas bem lá, vamos lá. Eu vou começar pedindo para vocês assim se apresentarem melhor, né? E contarem um pouco, né, do processo assim, de reconhecimento, de identificação, né? Como LGBT, QI a mais, e explicar também para a gente, né, essa sigla que eu tenho dificuldade aí de decorar, mas é uma dificuldade só do nervosismo da gente fazer a live. Eu fico com medo de errar e aí fico. Mas que é super importante a gente também entender, né, e reconhecer essa diversidade. O tema da live, eu acho que foi sugerido pela Paloma, e eu achei muito bom, que é ouvindo as diversidades, porque é isso, eu acho que o mais importante é você dar voz a essas pessoas, voz a vocês, para que vocês possam mesmo falar
o que vocês sentem, como vocês se sentem como cidadãos, né, em Cubatão, quais as dificuldades que a nossa cidade, né, coloca para o exercício dessa cidadania plena, a que vocês têm direito, como qualquer outra pessoa, e principalmente assim, como que a administração pública, né, pode colaborar para que a gente construa essa cultura da tolerância, a educação, né? Use a educação como um caminho para que as pessoas possam ser felizes, né? Uma das coisas que eu discuti na semana passada muito com o César e a professora Veleda, é que era do racismo, né? E de como a educação podia ser um caminho libertador de combate ao racismo. E eu acho que nesse tema também, né, da homofobia, a educação também ela tem um papel muito importante. A educação não só para crianças, mas em todo o processo, né, educativo, a própria capacitação dos servidores para lidarem, né, com essas pessoas, principalmente as pessoas trans, né, que as pessoas têm mais dificuldade de identificação do gênero, de saber como lidar com isso, e a importância do servidor ser um parceiro, né, desse processo, que é um processo educativo, um processo pedagógico, né, de toda a sociedade. Bom, vamos lá, já temos, tá vendo, 15 pessoas, e a minha mãe, que é uma audiência muito importante, dando parabéns para vocês. E aí alguém aqui falando em meu nome, que não sou eu, né? É um dos editores da página que esqueceu de virar a chavinha e tá falando. Deve ser ou a Thaís ou o meu irmão. Eles sempre fazem isso. Eles vão e comentam e esquecem de virar a chavinha e acabam comentando como se fosse eu. Aí eu fico aqui com dupla personalidade. Mas vamos começar, Lípari? Podemos começar por você? Você abre o seu microfone. Isso. Podemos. Então, Sem problema nenhum. e aí a gente, eu já queria até o Wellington também aqui. As melhores lives a gente encontra aqui. Gente, isso também é bom transmitir para vocês assim a alegria que eu recebi de diversas pessoas assim me parabenizando por ter convidado vocês. Na verdade, a homenagem a vocês, todo mundo, nossa, que massa, Paula, você arrasou. E eu, assim, eu recebendo os cumprimentos, na verdade, por vocês estarem na live, né? Mas eu recebo, eu falei, não, é verdade, eu arrasei, eu estou muito orgulhosa dessa live que eu estou fazendo. Por você estar aqui. Então, isso é muito bom, você ver o carinho, né, que vocês têm na nossa cidade. Isso a gente sente assim isso muito facilmente. E eu acho que isso ajuda também para a gente passar a transmitir essa ideia, né, a essa proposta. Eu acho que tudo tem que ser feito com muito amor. E no fundo, né, eu acho que o combate à discriminação, o reconhecimento dos direitos é um exercício de amor ao próximo, né? E eu acho que é isso que a gente está pregando aqui. Então, vamos lá, Lípari. Eu já acho que eu dei um enrolation, já temos 15 pessoas. Podemos começar. Podemos. Boa noite. Da tua vida em Cubatão e como é que foi esse reconhecimento, né, como um homem gay. Boa noite a todos. Obrigado, Paula, pelo convite. Quero também cumprimentar a minha parceira. A gente vive 24 horas por dia, praticamente. Estamos aqui juntos também nessa, né, maninha? E é um prazer mesmo, assim, estar com ela, que é uma mana de muita luta, né? E me ensina todos os dias. Muito do que eu sou hoje vem a partir das perspectivas da Tami. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecê-la, porque é de fato muito importante ser parceiro dela. Então, eu sou Lípari, meu nome é Matheus Lípari, mas as pessoas me chamam de Lípari desde que eu nasci, e desde que nasci também sou gay. Bicha, bichinha, é assim que a gente vai escutando. No começo você não sabe muito bem o que você é, né? E eu mesmo demorei para entender o que eu era, e eu só fui descobrir a minha plena sexualidade com 18 anos. Foi quando eu tive a minha primeira relação com um menino, enfim. Só que nunca foi muito conturbado, porque a minha família é muito legal, assim. Minha família é uma família muito aberta, minha mãe é super aberta.
Enfim, eu tive alguns problemas com a minha parte paterna, mas meu pai não mora comigo, então tá tudo bem. Eu sou de uma família de matriarcas, então acho que isso tudo tem um peso, assim. As mulheres da minha família são muito fortes, então isso também faz parte da minha constituição social, assim, sabe? Eu vivo numa microcomunidade dentro da minha casa. Então, isso é muito importante. E sempre, desde pequeno, eu tive um acolhimento muito importante, assim. E também me deixaram viver. Mas a cidade, ela não é tão generosa assim. Por mais que a minha família tenha suas limitações, enfim, todas as pessoas são de uma outra geração, então tem as suas limitações, mas a cidade ela é muito mais cruel, né? Quando você vai para a escola, você descobre coisas que você não é. E uma delas é a sua sexualidade. Eu, desde muito pequeno, sempre tive essa coisa que chamam de afetação, mas que eu vou chamar de performance, de sexualidade. A minha performatividade da minha identidade sexual, ela é muito forte. Então vocês vão perceber que a minha voz, ela não performa uma heteronormatividade, eu não tenho uma voz de macho. O meu corpo, sim. E aí isso vai fazer que eu ganhe uma passabilidade maior, que a passabilidade eu sou um homem branco, eu performo a cisnormatividade, por fora eu aparento ser um homem cis, né? Então as pessoas me leem, se eu ficar de boca quieta, as pessoas não sabem muitas das vezes que eu não sou gay, mas de boca quieta parada, né? Porque se eu faço um movimento, já dá para ver. Então, essa complexidade toda faz parte do que eu sou, Lipari sou. E aí, dentro desse processo todo de descobrimento, tem os meus processos de identificação artística. E os processos de identificação artística foram fazendo eu mergulhar de uma forma tão profunda, tão profunda, tão profunda em mim mesmo, que hoje eu já começo a identificar minha sexualidade de uma outra forma. Hoje eu começo a identificar o meu gênero de uma outra forma. Enfim, mas são convicções internas que ainda, nesse momento, eu não estou preparado para dizer o que, que é, porque eu também não sei o que, que é, mas é sempre, eu costumo dizer, uma gay uma vez me disse, falou assim, eu tô colocando o pé para fora, eu tô fazendo política. E acabou. E ela falando no lugar de gay, assim, eu coloquei o pé pra fora, eu tô fazendo política. Ser gay na rua é fazer política, ser trans na rua é fazer política, ser preta, preto é fazer política. Então, só pela sua performatividade estética, né, e de como você se expressa, você já está fazendo política, né? Você já está fazendo parte de um contexto cultural no qual está posto muito antes de você, e você vai elaborando a partir das ferramentas que você vai ganhando. E aí tem a questão da educação. Se a educação não te dá ferramentas para você elaborar o mundo a partir das formas outras que você vai se identificando a partir da vida, você cai em depressão, você, enfim, e aí tem todas essas mazelas que a gente conhece. E aí tem uma parte importante da minha formação quanto gay, que eu gosto muito de falar, que foi quase como uma faculdade, que é a noite LGBT. A noite LGBTQI+, ela me formou em vários aspectos. Ela me acolheu, ela deixou eu me expressar da maneira que eu quisesse, que eu me vestisse da maneira que eu bem me importasse. Então, é muito importante que esse processo de culturalidade ele seja sempre olhado com carinho, porque é nesses lugares, nesses pequenos bares, nessas pequenas boates que estão as pessoas que foram rejeitadas durante muito tempo por família, e é ali que elas se sentem melhores. Enfim, eu vou devaneando, mas é um pouco sobre isso que eu sou. Não, Então, foi demais. Eu estava tentando colocar você na tela, mas eu sou tão burra, eu só consigo colocar eu. Eu não sei o que é que eu faço aqui. Mas vamos lá, vamos. Deixa eu voltar aqui. Tamires, você também poderia se apresentar melhor? Contar um pouquinho também como foi o seu processo? Conto sim, Paula. Primeiro, boa noite a todos. Amigo, me emocionei, obrigada. Foi lindo, né? É bom, né? Ouvir.
É recíproco, viu, meu irmão, mesmo. Paula, muito obrigada. Eu acho que também vou agradecer, porque é muito difícil a gente ver gestores, de alguma maneira, tentando dar conta de um assunto que é tão complexo até para a gente, né? Para mim, para o Lipe, que estamos aqui diariamente sentindo na pele o que é realmente, tipo, viver num mundo onde a gente tem toda uma base patriarcal, cisgênera, heteronormativa, né? Tipo, que a gente só acredita que o modelo certo é o modelo hétero, né? É o homem com a mulher. E disso, enquanto formação inicial de sujeito, isso faz com que a gente deturpe tudo, porque Sim. nós sempre existimos, né? Tipo, quando existiu lá, né, dos mitos geradores, né, Adão e Eva, nós estávamos lá também. Então, é muito complexo, é um livro tem muitas páginas, né? Então, realmente, lê-lo, ele precisa ter atenção, faz com que a gente o tempo inteiro olhe mais para a gente nesse entendimento do que para o outro, com os olhares de julgar, né? E deu uma travadinha, né, a Tamires? Por causa da conexão que tá ruim. Isso é normal. Bom, eu vou aproveitar esse intervalo que ela deu. Tamires, se você estiver nos ouvindo, se você quiser sair e entrar de novo, às vezes funciona. Já aconteceu comigo e deu certo. Porque eu não tenho o que fazer aqui. Mas eu vou aproveitar, porque é muito providencial esse intervalo, para eu mostrar os comentários. Tem várias pessoas aqui, a Mônica Marques também, nossa pré-candidata, vereadora, diretora de escola, dando parabéns. A Mônica, que se entende, né, bissexual, viu? Ela também falou que podia falar, então já estou falando. E é uma atriz também, viu, Lipari? É uma atriz muito, muito boa. Já vi uma peça com ela maravilhosa. A Bruna, lá, elogiando a live, pela presença de Bruna sempre presente. sempre presente. Obrigada, Bruna. O André Paranhos, a Alice, a querida Alice, que já passou por aqui também, foi entrevistada, né, dando o seu afeto, assim, demonstrando seu afeto. A Veleda, a professora Veleda, que eu entrevistei semana passada também, falando da importância de se discutir esse tema. A Alice aqui, olha lá, por esse encontrão, verdade, Alice. Eu que agradeço vocês por me permitirem participar desse encontro maravilhoso. Eu estou aqui entre estrelas, sempre. O Lucas, olha lá, falando da importância de você popularizar, né, a discussão para enfrentar esse obscurantismo. Orgulho demais. Aloísio também, meu colega, servidor público da área da saúde, trabalha na farmácia e é pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Ele falando da importância do respeito. A Betinha também, que tem participado de outras lives, né? Eu vejo ela sempre comentando live da Paloma. Que bom, Betinha, que você está por aqui também. Olá, meu querido filho de coração, também a Tamires, outra filha dela. O Caio é coordenador, né, geral do nosso programa de governo, está fazendo um trabalho incrível aí, reunindo todos esses grupos, né, e também demonstrando a importância que tem essa discussão, ela é urgente e potente. A Sandy, galera bonita, queria ser amiga deles, imagina. A Sandy, que é do Coletivo 302 também, né? Então, ela é amiga deles, é uma ironia dela, né? Só para quem não a conhece entender a ironia. Ótimo, voltou. Oscilou aqui a internet, desculpa, perdão. Não, imagina. Foi até bom, Tamir, você vê como as coisas acontecem. Foi até bom porque eu estava com muitos comentários aqui acumulados, e já falei, ó. A Thaís, né, a nossa querida colega também, assistente social da prefeitura, o Júnior, e
O Lídio também, que é pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, também um jovem que está se dispondo aí a entrar para a política pela primeira vez também como candidato. É isso. Fica à vontade, Tamires, retoma aí o ponto de onde você parou. Boa, é isso. Estava falando que, enfim, dentro dessa minha experiência barra vivência de, por enquanto, ser uma mulher lésbica, né, e vou explicar o porquê, porque também não estou condicionada ao fato de simplesmente me entender enquanto uma mulher lésbica. Nessas letrinhas, a gente também tem a possibilidade de transitar, né? E aí a gente, enquanto, enfim, aí são vivências e a partir dessas vivências a gente vai, porque como o Lipari disse, a gente pode, eu performo, por exemplo, às vezes a masculinidade e a feminilidade. Por quê? Porque, né, socialmente, como, né, o Lipe já disse, eu sou uma mulher de cabelo curto, mas muitas vezes, quando eu estou performando uma masculinidade, muitas vezes eu sou chamado de ele, de baiano, principalmente quando eu estou com as minhas guias, né, de santo. Se eu tiver, é baiano. O que é isso, se não a pessoa que, né, a princípio, entende o que eu estou performando, né? Então, mas aí é quando a gente começa a falar sobre as questões do ser e da vivência, aí, opa, calma aí, não, mas isso aí é pecado, isso aí é, né? Então, dentro da minha casa, eu encontrei uma diversidade de pensares, assim, meu pai é um homem evangélico, a minha mãe é adepta, eu vou dizer o nome seita, mas, por favor, com todas as aspas possíveis, né? Onde também tem um pouco indo mais para a maçonaria, né? Só para quem também, para tentar entender um pouco esse contexto, assim. Mas, e aí as minhas tias, tipo, também nesse rolê muito evangélico, mas quase também com a vivência de terreiro, né? Então, quando eu resolvo, tipo, abrir isso para minha família, é muito porque a sociedade, ela disse para mim que não, né? O tempo inteiro, tipo, quando eu fui para a escola, começam esses códigos sociais onde eu preciso ser a menina e eu preciso me aproximar da menina que no seu entendimento, né, aqui falando bem abertamente, é da mulher branca, cis. Eu preciso estar mais perto disso para ser a mulher ideal. E no meio de tudo isso tem um monte de coisa, né? Claro. E aí quando eu tenho a coragem de dizer, porque né, eu acho que eu tardei a contar muito por conta disso. O que os meus pais vão pensar? Eles vão me expulsar de casa. Olha só, um pensamento de uma pessoa que tinha 10, 11 anos. Eu nasci assim, né? Então, quando a gente começa a entender que eu também posso escolher menina, menino, trans, sabe? Tá tudo bem, porque tem a ver com a questão daquilo que o que eu faço, aquela famosa fala, o que eu faço em quatro paredes não interessa a ninguém, né? Então, por que esse imaginário também habita tanto as nossas conversas, né? Por que isso mexe tanto com a gente, né? Quando a gente não está falando assim, enfim, tudo que foge do padrão. Então, quando eu conto para o meu pai, a primeira frase que ele falou foi: "Uai, mas eu te criei para você não depender de homem nenhum, e você levou isso ao pé da letra." Legal. Que ótimo. Então, e assim, claro, né? É claro, mas também encontro muitas dificuldades, porque não é simples dizer para o meu pai as complexidades do gênero e as complexidades da sexualidade, porque todos nós, de alguma maneira, fomos ensinados a seguir apenas uma direção, e tudo que está fora, né, tem aquele lugar, o que nos barra, né? Às vezes nos barra a religião, às vezes nos barra esse lugar de o que é certo e o que é errado, né? De onde vêm esses pensamentos? Se a gente convive, eu tô aqui, né? Minha avó me ama, me dá beijinho na testa sempre quando tá lá, sabe? Tipo, quando eu tô com a minha companheira, não. Então, por que esse alarde, né? E aí, quando a gente vai entrar também nas políticas públicas para falar das nossas existências, isso também nos corta, né? Nos talha as nossas existências, porque realmente não coloca a gente nos espaços de poder, né? A gente não está falando pela gente, é sempre alguém que vem, ai, pensei na causa, vamos, não, quando é que a gente se torna a gente, né?
quando é que saímos do centro, quer dizer, de ser flechada para virar centro, né? Enfim, um pouco isso. Não, perfeito, não, muito bom, Tânia. Olha, vocês dois realmente é uma lição, assim, ouvir, muito bacana. Aqui a Bruna está falando que está vendo a live com a filha dela, Ana Sofia, que quis acompanhar por causa do tema. Isso é uma coisa também que eu senti muito. Eu sou mãe solteira, né? E tenho um filho de hoje, está com 19 anos, mas eu criei ele praticamente sozinha. Eu separei do pai dele, ele tinha 2 anos. E ele foi comigo para Brasília e eu criei ele lá sozinha. E então nós somos muito unidos, né? Porque quando ele voltou para Cubatão, ele tinha 16, né, anos já. Foi praticamente a vida toda dele foi lá em Brasília, né? Na época que eu trabalhei lá na Presidência da República. E a gente, assim, eu sempre também levei meu filho a muito esses debates. Aqui, quando eu cheguei, eu conheci, não sei se vocês conhecem o Instituto Procomum, conhece? Então, o Rodrigo Savazone é muito meu amigo, é um cara que eu conheci lá em Brasília, que trabalhou na Secretaria-Geral, na Presidência da República, nos conhecemos lá. E aí, quando eu voltei para Cubatão, ele estava aqui em Santos. E aí a gente se encontrou e ele promoveu vários debates lá no Instituto Procomum sobre esse tema da diversidade sexual. E eu levei meus filhos em meu filho em muitas dessas rodas de conversa. E ele sempre gostou muito, foi um aprendizado para nós dois. Eu só para comentar assim que a Bruna, que eu também tenho sempre esse sentimento assim de trazer junto. Bom, gente, a gente tem um monte de gente que a Bruna está chamando aqui para participar. O Antônio José é nosso também pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, é o Tonhão da Ilha Bela. E o Tonhão, ele tem uma deficiência visual total, mas isso não impede ele assiste todas as lives, participa, já fez até uma live comigo, que foi uma das melhores lives que eu fiz. Ele tem várias ideias, Boa noite, Tonhão, para a cidade. Isso tem que falar, né, para ele poder ouvir. Ele é uma pessoa muito interessante, assim, que tem muita coisa a apresentar, entendeu, para nossa cidade. O Serafim, também meu colega, servidor público, está dando os parabéns por dar prioridade, né, no programa de governo aos temas que buscam uma sociedade mais igualitária. Temas estes que demonstram a importância do respeito como característica primordial dos relacionamentos sociais. Perfeito, Serafim. Por isso, Vanderlei também, do Guarujá, mas também está sempre acompanhando. Tem um grupo de amigos que eu fiz nesse processo, gente, da campanha. Quando eu comecei a fazer umas lives, então tem algumas pessoas que vão surgir aqui que nem são de Cubatão, mas que me acompanham, que gostam do debate, que gostam dos temas, e aí eu já os considero meus amigos, sabe? Eu não por conta da pandemia, nós nunca nos encontramos pessoalmente, mas assim, a gente conversa direto assim, pelas redes, é muito bacana isso. Não, esse processo da pandemia é louco por conta disso, né? Você reencontra e encontra pessoas que você não encontraria, assim, é muito louco. Olha lá, o Caio falando o Caio tá pedindo, eu já vou falar logo, Caio, antes que eu me esqueça, pedindo para a gente reforçar um anúncio aqui. Como vocês sabem, a gente estava construindo um plano de governo, a gente tentou fazer, estamos tentando ainda fazer no gerúndio, né, esse plano de governo da forma mais participativa possível. Então, nós organizamos 6 encontros, nós dividimos, né, em 6 eixos, e teríamos concluído esse trabalho no sábado passado, com o eixo mais estruturante do programa, que a gente chama de transição ecológica para a sociedade do século XXI. Só que nós sentimos falta de aprofundar mais esse tema da cultura, que a gente acha que é o grande meio, né, de conscientização das pessoas para todas as outras políticas. E então a gente acabou começando esse debate antes da pandemia, até com a presença de vocês. O Lipari, eu tenho certeza, acho que a Tamires não pôde
estar naquele dia, mas ali na frente do Teatro do Caos, a gente fez uma primeira debate sobre cultura, né, que a gente chamou uma pré-conferência de cultura, ainda fora desse processo de organização do programa de governo, mas aí nesse sábado a gente vai fazer um encontro virtual para continuar um pouco aquele debate que a gente começou, né, antes da pandemia. A Elis aqui também, nossa querida arquiteta, atriz, né, também uma ativista da cultura na cidade. O Djalma também, pré-candidato a vereador do Partido dos Trabalhadores. O Matheus, eu vou ser mais rápido porque tem muita gente, temos 47 pessoas já nos acompanhando, tá bombando essa live, muito bom. E muita gente comentando aqui. A Tânia, todo mundo homenageando vocês. Gente, a Tânia foi minha primeira professora. Olha que legal! Parabéns por se eu não me engano, Davi, o Fábio é músico, o Fábio está fazendo um jingle da minha campanha, coisa mais linda. A Vanessa também, o Vanderlei, falando, né, que a gente está no caminho certo, a Vanessa, o Fábio, elogiando pelo tema. É isso, o Aloísio também, falando, o Aloísio contando aqui em público que tem 2 filhos homossexuais e ele respeita as escolhas, né, dos filhos dele. Muito bem. É isso. Bom, eu queria também, assim, o principal objetivo aqui da live, claro, conhecer vocês é um prazer, né? Mas, além disso, é tentar pensar que tipo de política pública, que tipo de atuação a administração pública pode ter para facilitar a vida das pessoas, né? De todos os tipos de pessoas, inclusive, né? As pessoas que se identificam como LGBTQIA+. E eu sinto que a gente tem pouca política pública e tem pouca ações de capacitação, até mesmo para os servidores públicos. Eu falo enquanto servidora pública. Eu desconheço qualquer iniciativa institucional, né, nos últimos anos, porque eu voltei, né, faz 4 anos, então eu não vivi o governo da professora Márcia Rosa, né? A Mônica viveu, a Mônica me conta que ela mesma foi responsável por fazer diversas capacitações nessa área da diversidade sexual para os profissionais da saúde. Mas neste governo eu desconheço qualquer iniciativa de capacitação dos servidores públicos para tratar esse tema. E isso é fundamental, porque nós estamos atendendo, né? Nós somos servidores públicos, estamos a serviço do público. E eu acho que isso é muito forte, até para o acolhimento dos próprios servidores, né, que são LGBT, que muitas vezes não se sentem à vontade de se expressar, porque não existe essa cultura, né, da tolerância, como para atendimento do público em geral, seja nas atividades fins, na saúde, na educação, na assistência social, né? Então, são exemplos assim do que eu sinto como servidora pública que faz falta, mas imagino que vocês tenham uma compreensão muito maior, e eu queria ouvir de vocês até para acolher essas sugestões, para que a gente possa agregar no nosso programa de governo. Quem quer começar? Fique à vontade. Felipe? Pode ir, minha parça. Não, vamos trocando, invertendo. Boa. Bom, eu acho que agora indo, né, para o cerne da grande questão, e que a gente... Posso te pedir uma coisa que eu esqueci? É de explicar as letras, né? Isso é bem importante, porque cada vez vai acrescentando uma, né? Eu lembro ainda quando era LGBTS, simpatizante, porque eu falava, eu sou simpatizante. Aí a gente foi ampliando, reconhecendo, e isso é claro, eu acho que isso é resultado de uma luta, né? De reconhecimento, então é importante a gente explicar para que todas essas pessoas possam se sentir reconhecidas aí na sigla que é cada vez maior. Pode falar?
Tami? Tá, não estamos te ouvindo, Tami. Não te escutamos. Falei para você, amigo. Vai aí, a gente conversou sobre então tá isso. bom. Então tá bom. Então, essa sigla, ela vem mudando durante muito tempo com os processos de militância, né? Então, enfim, nada é por acaso. Ela vai acompanhando os nossos processos de entendimento e de como a gente vai precisar se organizar e se articular na sociedade. Então, quando a gente era só GLS, a gente esquecia todo o resto, né, que, enfim, não existia. Se você não dá nome, a coisa não existe. Né? Então, a gente vai começar a falar de linguagem, né? A linguagem ela é importante porque ela decodifica, ela simboliza e ela faz com que isso entre na nossa cultura, enfim, no nosso arsenal de palavras e vai fazendo a gente entender e elaborar o mundo a partir dela, né? Enfim, aí é uma conversa sobre linguagem mesmo. E aí, quando a gente era GLS, entendia que o G era o mais importante, que era a partir de uma perspectiva de um homem, né? Porque apesar de sermos gays, ainda somos homens, e ainda tem uma questão de patriarcal toda ali na frente. E aí, quando a gente começa a acrescentar as letras, inverte a ordem, opa, tem uma nova codificação aí para a gente tentar entender. Então, o L, quando ele passa para frente, a gente coloca, né, as mulheres, né, lésbicas à frente da nossa pauta. Então, L de lésbica, G de gay, B de bissexuais, T de transexuais, tudo que é trans, né? E aí trans, essa partículazinha trans é de além, né? Tipo transatlântico, além do mar, então é trans. E aí a trans a gente não está falando de sexualidade, a gente está falando de gênero, tá? Mas ainda dentro desse campo da diversidade. Aí tem o Q, que é de queer, né? Enfim, tem inclusive uma autora que se chama Judith Butler, que fala sobre a teoria queer, tem várias coisas disponíveis na internet. E o queer é aquela pessoa que ela não se entende com esses códigos binários que se colocam no mundo. Então, quando essa pessoa nasceu e aí o médico falou assim, tem um menininho com órgão de pintinho, e essa menininha aqui, é menininha. Essa pessoa, ela pega e fala assim, não, Vagina, peraí. vagina, temos que falar Vagina. Não é palavrão. Não é palavrão, é que eu tava tentando elaborar. Então, quando a gente fala sobre o pinto e a vagina, a periquita, essa pessoa queer, ela vai, opa, peraí, não é bem isso. Meu corpo são outras coisas, né? E aí, a partir da teoria queer, a gente começa também a entender que o seu físico, ele não vai ditar o seu gênero e muito menos a sua sexualidade. E aí tem o I, que é o de intersex. O intersex por mais que a pessoa tenha um pintinho ou uma periquitinha, o órgão interno dela é diferente. Então pode ser uma pessoa que nasce com um pintinho, mas tem órgão reprodutor feminino, né? E vice-versa. É complexo. Até a gente começa, né? Porque é complexo mesmo. A gente não é ensinado a entender essas coisas. E o mais é toda outra diversidade, toda a diversidade que faz parte também da nossa comunidade, mas que são muitas. Eu acredito que sejam milhares, porque nós somos bilhões de pessoas no mundo e bilhões de subjetividades. Mas até agora, mapeadas, temos 35, não é? 30, de 35 a 40 gêneros mapeados, e são muitos. Enfim, eu espero que eu tenha entendido. Foi perfeito, muito claro. Arrasou, amigo. Arrasou. Eu não sabia, olha, e olha que assim, eu sou uma pessoa que eu procuro saber, procuro acompanhar, né? E eu não sabia dessa explicação de começar com L pela questão da protagonismo para a mulher e não reforçar a cultura, né, patriarcal, começando a sigla pelo G. Muito legal. Agora foi o Lipari que congelou, mas ainda bem. Tô aqui.
Ah, voltou. Tô aqui. Muito Eu vou interessante. eu sugiro que a partir das novas perspectivas, e já existem muitos movimentos que falam sobre isso, não é eu que estou começando isso, eu estou abrindo fala e abrindo escuta para essas falas e usando o meu corpo para dar visibilidade também, né? Não no lugar de cooptação, mas no lugar de abrir discussão, que a gente chegue ao ponto que essa sigla esteja com um T na frente. Porque a comunidade trans está morrendo muito mais do que eu, que sou branco. Muito mais do que. Enfim, ela está. Talvez seja o que de mais urgente a gente precise falar. E aqui em Cubatão a gente tem uma comunidade trans fortíssima, na qual a gente precisa abraçar. Então eu já vou engatar, e aí, tudo bem, Tami? Já que eu comecei Claro, a meu falar sobre amigo. isso, sobre a cidade, Vá na frente. e Vá na aí, frente. então, já que Só Cubatão, posso falar uma coisa que, assim, claro, muita lógico, gente lógico, critica, né, essa coisa, ai, cada vez mais letra, como se, né, essa representação, né, que tem a ver, essa crítica também traz muito para a pauta identitária, né, ai, mas você aham, quer segmentar as pessoas, né, fica dividindo as pessoas. Aí eu lembro, essa pessoa não leu George Orwell? Quando você quer invisibilizar alguém, você tirava o quê? As palavras. Né? Então, se você não tem palavra para representar uma pessoa, a pessoa não existe, né? Então, assim, as pessoas têm que compreender a importância da semiótica, o valor da linguagem, que era isso, né? Eu acho que só reforçando isso que você falou, que não é à toa, né? Que não é um preciosismo o fato da sigla estar crescendo. Passou uma moto aqui. É a expressão, né, da luta social de cada um desses indivíduos que conseguem se ver reconhecidos através dessa letra. Então a gente tem que abraçar e acolher, né? Não tem motivo, não custa nada aprender mais uma letrinha, sabe? Eu acho que às vezes tem muita má vontade, entendeu? Com esse tipo de coisa, assim. Perfeito, é isso. Quando é que a gente sai da superficialidade dos temas, né? A gente não tem que ter medo do conhecimento. Eu acho que mais ainda nesse momento onde nós temos a tecnologia nos engolindo e a nosso favor, né? É importante que a gente use essa ferramenta com consciência também, porque é pensar que alguém tá fazendo isso por você, né? Então, se você não tem por você bases para conseguir entender a sua trajetória, a sua caminhada, não dá para ficar julgando o outro, né? Tipo, então, perfeito. É sobre isso. A gente não tem que ter preguiça de pesquisar, preguiça de saber, né? Desculpa, Lípari, eu te cortei. Você ia falar da não, cidade. Eu tudo já ia bem, emendar na questão da da cidade. cidade, assim, tem uma coisa na cidade que, enfim, eu vou colocar algumas perspectivas pessoais, né? À frente do movimento cultural, de certa forma, lógico que eu vou imprimir o que eu sou a partir, né, das minhas vivências. E uma dessas vivências é trazer um festival de performance e artes visuais para Cubatão, e o outro é fazer uma série de debates LGBTQI+, antecedendo a parada LGBTQI+, de Santos no ano de 2017 e 2018. E aí, enfim, e aí vai ter um outro momento também que aí eu vou chegar lá. Quando eu trago esse festival, tem uma performance que uma gay vai andar na Avenida 9 de Abril com uma bandeira. Isso é postado numa página, e essa página tem 850 milhões de ataques homofóbicos. Essa é a manchete. Quando a gente tem um debate LGBTQI+, no Galpão em 2017, antes da parada, né, de Santos, né, na Semana da Diversidade daqui da Baixada, a gente recebe uma série de ataques homofóbicos. Quando a gente tem uma exposição de desenhos e gravuras no Galpão Cultural com uma temática LGBT, a gente recebe um pedido de censura. A gente nunca vai esquecer disso e a gente nunca vai parar de falar sobre isso. Nós nunca vamos parar de falar sobre isso. E aí, lógico, e aí a gente vai entendendo que a gente está num momento macro do país que culminou nisso, né? Mas se a gente for pegar essa cidade, né, esse microcosmos
que a gente vive aqui, a gente vai perceber que Cubatão é uma cidade que tem um histórico, e aí eu vou falar, né, da cultura trans aqui da cidade, que tem uma população trans enorme. Essas mulheres e homens trans transitam pela cidade livremente, enfim, com toda a sua subjetividade também sendo atacada através de olhares, através das falas, dos cochichos, mas que na semana do carnaval recebe uma festa, né? Por muito tempo teve a rainha gay, e aí eu vou fazer um paralelo, eu vou chamar de rainha trans da cidade, porque a grande maioria eram de mulheres trans, e talvez naquele momento a gente não tivesse a compreensão desse código muito bem estabelecida. Então, e aí era uma festa que lotava um ginásio. Uma festa para a população trans que lotava um ginásio. Lógico que tem toda a particularidade que a gente vai entender através do carnaval, a objetificação dos corpos e papapá e papapá, mas a gente entende isso como um dispositivo cultural forte, porque eu já fui com a minha mãe na Rainha Gay, com a minha irmã, e era uma festa que a gente pode chamar hoje para o governo que está posto aí, era uma festa de família, porque realmente era uma festa de família. E lotava, e lotava, e lotava. E essa festa ainda tem, quando a gente fala, né, sobre ela, tem um saudosismo e um lugar de acolhimento tão profundo para essas pessoas, que eu penso que talvez, não como única forma, mas talvez seja um princípio de um pensar para uma comunidade LGBTQI+. Como valorizar a partir das suas produções culturais. Porque o carnaval para essa comunidade é sim muito importante. Assim como o carnaval para a comunidade preta é muito importante, a gente vai ter que falar sobre isso em muitos aspectos. E aí, colocando isso também ainda dentro da cidade, voltei. Estão me ouvindo? Tamo. Foi rapidinho. Assim. E aí, dentro da cidade, tá, já vou finalizar para dar fala para minha parte. Pode falar. E aí, dentro da cidade, a gente tem um processo muito, muito, muito profundo dessas fobias sociais que são impostas, e eu não estou fazendo uma espécie de preconceito, nada, que são impostas por esses modelos neopentecostais que nós estamos vivendo no mundo, enfim, de toda essa questão religiosa, porque está, sim, fundamentado nisso, está fundamentado na bancada da Bíblia, no Planalto, está fundamentado nesse fundamentalismo religioso, e a gente vai precisar rever, inclusive, a comunidade LGBTQI+, que sofre vários processos de censura e cerceamento dentro da sua subjetividade religiosa. Então, é tão louco, porque a gente vai falando de tanta coisa, e, enfim, é só um pouco da minha contribuição. Não, perfeito. Tami, por favor. Amigo, tô aqui te escutando e babando. Né? Eu não tenho coragem também de pedir, assim, de cortar a palavra de nenhum de vocês. Eu acho também, enfim, acho que nessa conversa que se retroalimenta, é muito importante a gente dizer sobre permanência dessas corpas e dessas subjetividades, né? Porque se a gente tem no histórico de uma cidade uma festa onde vários de nós e de nossos pares utilizam também como forma de se sentirem amados, né? Tipo, se descobrir, porque quando você olha quem está performando ali, quem está se apresentando, enfim, se você tem mais pessoas que pareçam com você ou que você se sinta representada, você sente a liberdade de ser quem você quiser, né? Porque você não está sendo discriminado, você não está sendo julgado, né? Você está sendo. Então, e isso vem muito historicamente também, entendendo em que momento histórico a gente vive, né? Se a gente está em modelos conservadores, principalmente de gestão, a gente tem uma onda muito grande de um conservadorismo, né?
e elas vêm com novas pautas, elas vêm com cada vez mais força. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa dizer que sempre esteve um movimento de fazer com que essa onda, né, vá embora, que essa onda passe, que essa onda, né, pelo menos pare. A gente tem que parar. O modelo decolonial é um pouco isso. A gente não precisa deprimir os temas. A gente não tem que deprimir a LGBTfobia, a gente não tem que deprimir a transfobia. A gente tem que acabar, como o racismo também, né? A gente não consegue, é muito difícil, digo quase que é impossível a gente não entrar nessa discussão também sem falar sobre a questão de gênero, né? Que transpassa isso. Quando o Lipari fala que o T precisa estar à frente, é porque corpos de mulheres trans pretas estão morrendo a cada 23 segundos, né? Tipo, então, é muito forte isso. E aí você vai vendo a complexidade, o tanto de lama que vai saindo desse buraco, porque eu não estou tratando da minha sexualidade, do meu gênero, eu não estou tratando apenas disso. Eu estou tratando de uma porção de assuntos. Então, quando a gente fala de permanência, por exemplo, né, e aí é isso, falando também desses movimentos que vêm à frente. Hoje a gente tem na Baixada Santista, e sempre teve, colado, e a Júnior está aqui para não me deixar mentir, né? Tipo, um movimento muito forte. Renata Carvalho, Regina Motoqueira, né, o Luiz Fernando, o Júnior Braçalotti, enfim, tipo, são corpas que vêm abrindo essa picada, porque a gente é mais nova, né? Não falando de idade, tá, monas? Beijo. Não é sobre isso. Mas isso aqui estavam no front, Lorimar Vieira, importantíssimo dizer, entendeu? Tipo, né, uma figura que sempre esteve à frente aí para dizer, eu sou um homem gay, né? Tipo, Sarita, poxa, sim, como assim? E aí outra coisa, e aí falando de permanência, como é que você tem uma força tão potente nessas corpas, e aí quando elas entram no modelo político, quando elas entram nesses lugares ditos de poder, elas são desqualificadas, as pessoas não sabem lidar com essas corpas, então a saúde mental dessas sujeitas está prejudicada, e não interessa se tem vaga para mulher trans, entendeu? Porque não se tem a permanência para que aquela mulher, que às vezes é única também, como que a gente fala de modelos únicos, né? A gente vive cobrando o preto único, o indígena único, a mulher única, nesses lugares onde não tem os seus pares reconhecidos, essas pessoas vão ser abafadas. Porque se a gente está, desde lá, 1500, falando dessa desgraça coletiva, né, que estamos hoje, a Asa Nigeri, que é uma filósofa que eu gosto muito, diz que nós estamos numa maafa coletiva. O que é a maafa? É esse cansaço, é esse eterno regresso de coisas que a gente fala assim, gente, isso tem que acabar, e quando não acaba nunca, né? Por quê? Porque a gente continua rodando num modelo ocidental da branquitude cisgênera. Então a gente fica o tempo, e às vezes a gente quer combater com as armas deles, e não dá, né? Então, novamente, eu repito, a gente não é tema. Primeira coisa também, né? Sempre quando a gente vai falar sobre isso, as nossas existências não são temas. A gente está aqui, muitas vezes, mexendo em feridas também, para dizer que a gente existe, procurando modelos epistemológicos diários, para até mesmo dizer para o meu pai que votou no Bolsonaro, que eu existo. Entende isso? E eu amo meu pai, eu tenho afeto pelo meu pai. E outra coisa também, as permanências nas nossas famílias. O seio familiar é muito importante, a gente precisa voltar para ele. Como que a gente fala de afeto, de amor, se numa família não está para respeitar a minha existência? Aí existem casas de acolhimento, a Casa 1 é um modelo, né? E aí aproveito aqui e digo, né, se vocês conhecem pessoas, ou se até mesmo você é uma pessoa trans, uma pessoa gay, enfim, dentro de toda essa gama de existências, se na sua casa você não está seguro, procure a sua família que te dê segurança, e existem lugares para isso, né? Então a gente tem que lutar o tempo inteiro para que mais existências estejam correndo ao nosso lado, que aí a gente vai estar com um balaio sempre cheio, né? Enfim, nem sei se eu respondi a pergunta, mas... Não. Arrasou. Gente, olha,
também só mostrar aqui rapidamente os comentários. O tempo passa super rápido, né? A gente já tem quase 1 hora. A gente vai ter que já ir para os finalmente. Mas o coletivo, né? Falando, eu não sei quem está por trás aqui do perfil do coletivo, talvez o Sander, né? Não sei. Alana, Sandy. A importância de discutir com os líderes, né, representantes religiosos, né, eu acho, e lembrar, eu acho que você está coberto de razão, Lipari, quando pontua, porque também a gente tem que pontuar de onde vem a violência, mas também reconhecer que existe também dentro da igreja evangélica muitas pessoas resistentes, né, a esse processo, graças a Deus. Outro dia eu participei de uma reunião super potente com mulheres evangélicas do país todo contra um vídeo, né, da Cassandra, uma cantora gospel, que romantizava a violência doméstica. E aí eu vi lá e falei, gente, né, olha isso que são mulheres evangélicas também, mas não é a maioria. Então você tem razão de pontuar e a gente tem que, né, brigar para... E eles precisam entender, Paulo, que não é uma disputa. Quer dizer, é uma disputa sim, né? Uma disputa de existências e de narrativas também, porque eu não quero em nenhum momento ofender Deus, ofender Jesus, ou ofender a própria pessoa que está acreditando, que deposita a sua fé naquilo. Eu sou candomblessista, eu sofro ainda, tipo, um pouquinho, porque as pessoas também não conseguem entender que, tipo, a gente pode conversar sobre isso, a gente pode, tipo, essa coisa de não conversar religião, política e futebol é uma besteira. A gente precisa se comunicar no respeito, né? Isso também é um modelo ocidental que a gente precisa estar sempre de olho. O meu direito não termina onde começa o do outro. A gente é retroalimentado, entendeu? Tipo, porque senão a gente fica o tempo inteiro ou com... Ai, olha, já que eu não sei falar desse assunto, eu não vou entrar muito. Você está se abstendo. Ficar em cima do muro também é um problema, né? Tipo, claro, se porque você fecha o da muro... violência, eu acho. Exatamente. Olha aqui a Tânia falando do tema, né? Abordar a identidade nas escolas, que seria imprescindível para mudar o cenário. De fato, Tânia, e eu tive uma experiência no Instituto Procomum há pouco tempo, acho que faz uns 2 anos, de participar de uma roda de conversa sobre questão trans, e aí tinha uma menina com a idade do meu filho, né, ele estava comigo, e ela fez um depoimento super forte e tal. Depois eu fui no banheiro, encontrei com ela no banheiro, e ela estava emocionada no banheiro. Aí eu falei, não, você tá bem, tá tudo bem, né? Ela, não, você sabe que é a primeira vez que eu entro no banheiro feminino. Eu falei, sabe, aquilo ali, ela era uma mulher trans e ela nunca tinha entrado no banheiro público feminino, porque ela não se sentia vontade de entrar. Eu falei, gente, olha que crime, ela tinha 17 anos e ela contou, assim, no depoimento dela, na escola, para não entrar no banheiro masculino, ela ficava sem fazer xixi. 5 horas, todos os dias, ela ia para a escola e ela tinha que prender o xixi porque ela não queria ir no banheiro masculino e ela não podia ir no feminino, assim. De uma violência isso, né? Então você vê assim que a gente não pode nunca diminuir. Desculpa ali, Pari. Não, fala, eu não entendi o que você falou. Os banheiros das escolas, eles são lugares de extrema vulnerabilidade para comunidades LGBTQI+, para meninas, enfim. É por isso que esse tipo de educação ela é imprescindível na escola, como a professora Tânia disse. E então, assim, na escola, mas assim, na saúde, né? E em todos os lugares, claro. A Mônica, né, elogiando vocês, né, que ela tá super orgulhosa de ver jovens, ela que né, como eu falei para vocês, fez um trabalho de capacitação por muitos anos, né, dentro da prefeitura para os profissionais de saúde nesse tema da diversidade sexual. Ela tá morrendo de orgulho aí da fala de vocês. Deixa eu ver, tinha mais gente aqui, ó. O deputado estadual, Luiz Fernando, também, que tem sempre prestigiado a gente. Obrigada, Luiz Fernando.
A Dulce fez uma pergunta provocativa aqui. O que combater primeiro, a desigualdade ou a pobreza? Eu não sei se vocês querem falar. Eu acho que não existe essa dicotomia, porque assim você não tem que escolher entre uma coisa e outra, né? As duas têm que ser combatidas e uma ajuda a outra. Eu acho que se a gente combater a desigualdade, a gente vai estar colaborando para combater a pobreza e vice-versa. Não sei. Perfeitamente. Tem essa. Sim, aqui, eu achei que eu queria mostrar, né? Da mesma forma, né, que vocês, né, se expuseram, né? Você vê assim, como tudo é isso que você falou agora também, eu achei tão importante que eu sempre repeti essa coisa errada, viu? Que o seu direito termina quando o direito começa do outro. Nunca mais eu vou falar essa bobagem. Besteira. Tem toda a razão, essa questão da reciprocidade. Então, assim, quando a gente, né, agora, vocês falaram de forma tão aberta, né, da vida de vocês, das dificuldades, e também essa coisa de apresentar as vulnerabilidades, é uma coisa que eu demorei para aprender. Eu tinha muita mania de ser aquela, não, eu sou fodida, sou forte, entendo de tudo, eu nunca vou demonstrar as minhas fragilidades, né? E como é importante você apresentar e demonstrar, ó, eu não sei, né? Se você não reconhece que você não sabe, você nunca vai estar aberto para aprender, né? Você sempre vai ter aquela postura arrogante. Então, foi uma coisa que eu aprendi e que eu tenho tentado exercitar, sabe, cada vez mais. Ainda tenho dificuldade, assumo, mas eu tenho procurado exercitar. Até a coisa da voz, por exemplo, também. Eu impostava a minha voz. Como, né, eu sempre fui da militância política, né? O meu estereótipo de militante era aquele homem, né? Então eu falava grosso, assim, também, e alto. Até eu demorei para assumir a minha voz, que é igual a voz da Tamires, é uma voz mais feminina, tal, porque eu achava que isso era fraco, isso não convenceria as pessoas, né? Então você tem todo dia a gente tem que ficar, são esses processos, né? Se eu que sou super privilegiada, mulher branca, tal, passo por isso, imagina a mulher preta, imagina a mulher trans, né? E todos os outros, muito mais, né? Aí o que eu ia falar, que eu acabei me perdendo na conversa, é que a Betinha também expondo aqui, né? Também que ela é mulher preta, mãe solteira, né? E que tem um filho homossexual, né? E que ela sempre teve orgulho disso. E é muito bom a gente poder falar assim, né? Abertamente. Eu acho que um dos grandes vitórias, eu acho que nós tivemos nos últimos anos foi esse sair do armário, né? Muita gente, por exemplo, eu tô viciada em canal de YouTube que fala da questão trans, porque é muito legal você ouvir esse processo. Eu à noite assim, às vezes eu vou Inclusive, temos algumas indicações para fazer, Paula. vamos fazer. Antes de fazer, eu vou falar de um que eu assisti que me impressionou muito esses dias, uma criança trans, que na minha ignorância, eu não sabia que existia crianças trans. É óbvio que existe. Uma criança, um casal de homoafetivo adotou 3 irmãos e um desses irmãos era trans e ele foi começando a querer usar roupa e tal. Quando eles permitiram, né, que ele se assumisse, ele era uma menina. Ele era uma menina e estava, né? E ele foi entrevistado. Nessa entrevista ele já está com 11 anos. Ele começou essa transição com 8, né? Mas um menino assim super resolvido, uma menina na verdade, né? Uma menina de 11 anos super resolvida, assim linda, tranquila, falando disso do processo. Então, quando você dá liberdade até para as crianças, isso foi uma coisa que me marcou que o pai falou, né? Que o que ele aprendeu foi ouvir a menina, porque se ele tivesse ouvido ela logo de cara, é que ele demorou, né, para escutar, né, porque ele não achava que era possível, ele também estava aprendendo, ele como homem gay também não conseguia compreender a situação da criança trans e ele demorou para ouvir. Ele falou assim: a única coisa que a gente precisa é ouvir, é saber ouvir as pessoas. E por isso que eu achei muito bacana quando a Paloma me sugeriu isso aqui, né? Ouvindo as diversidades, que é isso, a gente tem que aprender a ouvir
né? E aí, para que a gente possa ouvir mais, então, né, eu queria pedir para vocês fazerem, então, já a última consideração aqui da live, né? Que a gente já tem mais de uma hora, e também que possa dar essas indicações para que a gente possa ouvir mais, né, e aprender mais com vocês e com outras pessoas que têm procurado falar sobre isso. Boa. Bom, eu acho que, enfim, para finalizar, né, e a conversa, eu acho que ela nunca termina, né? Eu acho que o que a gente acaba de falar aqui é isso. Quem está escutando aí, que tenha mesmo esse ímpeto mais do que, né, de resolver essas perguntas por você mesmo, né? Tipo, olhar ao seu, agora é um compromisso, é um pacto que a gente fecha aqui, né? Para você estar com os ouvidos e os olhos atentos, para você reconhecer primeiro essas pessoas que estão ao seu redor, porque muitas vezes a gente acha que não existe e tá assim, a um palmo da nossa cara. Então a primeira coisa é tipo você abrir o seu olhar e falar, olha só, e desconfie se não tiver gente perto de você. Desconfie se não tiver uma mulher trans preta perto de você. Desconfie se não tiver um homem gay preto perto de você, né? Um homem trans. Porque se não está do teu lado, não deve estar do lado de mais gente. E aí a gente vai, né? Sempre essas pessoas não estarão. Porque se a gente continua nesse modelo que a gente tá difícil, viu, galera? E aí falo por experiência própria, é cansativo. É cansativo. E aí mas enfim, acho que é importante também a gente dizer que a gente precisa comunicar com os nossos mais velhos, porque sinto que tem uma resistência, a nossa juventude, ela está muito conectada, então a entender mais está mais acessível, mas e a nossa avó? E o nosso avô? E o nosso pai? E a nossa mãe? Né? Porque no final das contas, eles também estão aqui comungando com a gente não pode abandonar os nossos anciões, a gente não pode abandonar nossas crianças. Eu gosto sempre de falar no coletivo que tem um ditado, um provérbio bacongo, lá da África, Angola, Congo, bem no meio ali da grande mãe África, que diz, a gente tem que parar de colocar as nossas crianças em creches e os nossos adultos nos asilos. Porque se essas pessoas não se comunicam, quem tem que ensinar os nossos mais novos são os nossos mais velhos, porque tem experiência, né? Mas é isso, é retroalimentado. Como a gente que está com o céu, com o sol no meio da cabeça, né? O nosso sol do meio-dia e na astrologia, enfim, falando disso, a gente é responsável por passar a informação, né? Então é importante isso, que a gente esteja sempre atento, com esses ouvidos abertos e esses olhos, né, sempre desconfiados das coisas. Mas enfim, posso começar aí, amigo, falando o nome das pessoas? Quer falar algum? Ah, não. Pode ir, Tami. Bom, acho que para ir, gente. Eu vou. Para finalizar, e depois a gente ajuda. Então tá bom. Ó, eu vou fazer uma indicação para vocês se conectarem a essas pessoas. Hoje a gente tem o advento da internet, então a gente pode se conectar com essas pessoas, ver o que elas produzem, ver, enfim, quem são essas pessoas. Então, em primeira instância aqui, eu vou indicar um canal que a gente super acha jovem e tal, que é o canal da Rita Von Hunt, que é uma drag queen, professora, formada na USP, maravilhosa. E aí e aí eu vou pedir para vocês procurarem saber na internet quem é Renata Carvalho, Marina Matei, Linda Quebrada, Jupe do Bairro, Ellie de Bernardi, Liz Paraíso, J. Mombassa. Aí pedir para vocês também conhecerem o que é o Trava Business, o Cine Marcha, o que é a Sunsex, que é um festival da diversidade daqui da Baixada Santista. Quem é Luiz Fernando Almeida, quem é Lourimar Vieira, Júnior Bracelotti, Regina Motoqueira, escritora, Sarita da Ilha Caraguatá, Juju Lohansky, Érica acho que foi Érica Malunguinho. Aí de cá, a gente tem a Casa 1, que é essa casa de acolhimento também, super importante.
Que mais? Você falou aí a autora do Trava Business, você falou, né? Falei Trava Business, falei todo mundo. Eu ia digitar aqui, mas não deu tempo, que foi muito rápido. A gente pode passar. Mas você pode pôr aqui nos comentários, né? Para facilitar. Posso. Você faz esse favor Posso, depois, sim. porque aí as pessoas podem consultar. Eu acho muito, muito importante mesmo. Porque é isso, a Tamiris falou bem, a conversa nunca vai terminar, né? A gente não conseguiu abordar nem um pouquinho da complexidade que é esse assunto, e graças a Deus, né, que é complexo e que cada vez mais a gente consegue estar dando visibilidade para as pessoas que antes estavam escondidas, invisíveis ou não reconhecidas. Aqui, ó, eu quero também acalmar as pessoas, muitas pessoas fizeram propostas muito concretas aqui nos comentários, e não deu tempo de ler, nem de discutir, mas estão todas acolhidas, viu, gente? Eu li aqui, eu vi várias propostas bacanas. Aqui, o pessoal elogiando vocês, né? É isso mesmo, já falei. Olha, muitos temas aqui, muitas propostas. Bom, gente, eu acho que a gente termina por aqui. Eu quero falar só fazer de novo uma chamada. A gente não acabou não falando aqui, mas uma coisa importante que eu vejo é também do conselho, né? Criar um conselho da diversidade sexual, né? Ter o reconhecimento, porque por favor, as políticas... Paula, por favor, a gente precisa. Porque assim, a política pública, ela precisa ser alimentada, né, de informações e de controle, de monitoramento. Então, você tem a criação de um órgão ajuda nesse processo, porque é um órgão que vai estar fiscalizando, né, a atuação da administração e cobrando e corrigindo condutas, né? Então, eu quero trazer essa prova. Eu vou fazer uma outra live também só específica sobre isso. Eu tenho uma série lá no Instagram, que é uma que eu chamo de live feminista, porque ela é só com mulheres, e para tentar compensar um pouco, porque às vezes eu não consigo garantir aqui a paridade, né? Mas é um dos objetivos que a gente está sempre perseguindo, garantir a paridade de gênero e também a representação, né, dos negros, e agora eu acho que vamos incluir também essa questão do LGBT, vamos ver a melhor forma de fazer isso. Gente, olha, foi maravilhoso, eu aprendi demais com vocês, quero agradecer e quero convidar todo mundo para... no sábado, né, a gente vai fazer agora sim, um último encontro do programa de governo para tratar, né, das políticas de cultura, e isso vai ser no sábado, a partir das 14 horas, é virtual, então nós vamos divulgar aqui um número de WhatsApp, onde vocês podem pedir o link e entrar. O encontro é aberto, né, ele não pressupõe apoio à minha candidatura. Quem quiser votar em outra pessoa, mas quiser dar ideias, trazer colaboração, é muito bem-vindo, né, a participar desse processo. E porque quando a gente está discutindo um programa de governo, a gente está discutindo a cidade que a gente quer. E essa cidade, com certeza, vai ser uma cidade plural, ela não é uma cidade da Paula, não é uma cidade do prefeito, não é uma cidade, tem que ser de todos. Então, ela tem que representar e espelhar essa diversidade que nós estamos vivendo. Esse que é o objetivo que nós estamos perseguindo. E o Matheus, rapidíssimo, já colocou aqui nos comentários, estou vendo aqui, eu ia ler esse comentário, ele não precisa. E quero, então, agradecer a todos vocês. Nós temos ainda aí, já tivemos quase 50 pessoas aqui na live. Eu acho que essas 50 pessoas vão poder multiplicar, né? Compartilhem, façam chegar essa informação aqui a mais pessoas, para que elas possam se conscientizar e contribuir para essa mudança que a gente quer na sociedade e na nossa cidade de Cubatão. Um beijo. Valeu. Vocês querem falar alguma coisa? Paula, só te agradecer, acho importantíssimo. E ontem eu estive numa live e uma mana falou uma coisa muito importante para Paloma, né? Que a gente apoia os erros e os acertos, né?
Porque muitas vezes a gente, tipo, tá só condicionado a olhar quais são os acertos ou quais são os erros. E, na verdade, o que você está fazendo é um projeto de cidade, né? Com todo mundo junto. Então, parabéns, tem aí meu apoio mesmo, dizendo isso. E mais do que isso, né, gente, vamos colocar mulheres nas nossas bancadas, no nosso poder, porque isso faz uma diferença, né? Uma mulher nunca levanta sozinha, ela levanta um monte de gente com a gente. Então, Paula, força aí, viu? Estamos juntos. Obrigada. Queria agradecer também, valeu por escutar a gente, assim, nós somos pessoas jovens, mas a gente vem acumulando bastante coisas e aí a gente gosta de compartilhar mesmo e dentro dos nossos erros a gente vai se retroalimentando também, entendendo como a gente vai construindo essa cidade, assim, dentro das nossas pesquisas, a cidade é o que é a nossa válvula, assim, sabe? É principal, é o nosso motor principal. Então, para a gente é muito importante pensar cidade subjetivamente, mas também concretamente, e pensar as nossas particularidades LGBTQI+, num processo de construção de cidade, é dar escuta não somente para os processos de construção subjetiva, mas também de construção real, de fato, o que eu vou fazer para isso acontecer. Então, é criar dispositivos, criar articulações, criar falas, criar educação, criar maneiras para que essas coisas aconteçam e se consolidem de fato e para que elas estejam enraizadas profundamente no imaginário coletivo, de forma que a gente não consiga tirar até chegar um momento que a gente vai decolonizar tudo e a gente vai permanecer até o fim da existência da Terra. Muito bem. Valeu, gente. Obrigada. Gente. Obrigado a todos.